which brings the topic of desagradables sensações. E traz esse tópico, então, das sensações desagradáveis. So as you know, that's one of the hindrances to gaining concentration is being disturbed by unpleasant sensations. Você sabe que um dos obstáculos para a meditação é ser perturbado por sensações desagradáveis. And especially in places like this where there's, lots of these little gnats flying around that get in your ears and get in your eyes. They don't really bite too much, but they are kind of, you can see the mind's reaction to them. Because, the second of the foundation of mindfulness is the Vedanusati, or the contemplation of unpleasant feelings. Então, em lugares como esses onde nós estamos, que tem esses mosquitinhos minúsculos, não sei se vocês viram, que ficam tentando entrar no nosso olho, no nosso ouvido, isso é uma oportunidade para você ver a reação da sua mente. Isso é o segundo fundamento da atenção plena, a prática de Vedanusati, ou seja, a atenção plena nas sensações desagradáveis, nesse caso. And, when you first, when you're meditating and, like maybe also with the calor, the heat, maybe, that produces an unpleasant feeling. So you can notice it in the mind. It's a mental reaction, kind of like a pulling away, and a aversion. E quando você estiver meditando e começar a sentir calor, você pode notar essa sensação desagradável e perceber como a mente já começa a reagir. And in the mindfulness, we train to just be aware of it. We don't say, no, it's not. We just say, okay, it's an unpleasant feeling. But so what? It's not going to kill you. E na atenção plena, nesse método de mindfulness, a gente não diz que isso não está acontecendo. A gente percebe que isso está acontecendo, que sim, existe uma sensação desagradável, mas que não é o fim do mundo, isso não vai te matar. And there's not too much you can do about the sensation itself, but the mind's reaction to it is what we deal with, in the mindfulness training. E não há muito que você possa fazer em relação à sensação, mas o que você pode lidar é com como a sua mente reage. And this also comes again to one of the aggregatos, which is the aggregato of two aggregates of feeling and percepção. E isso está relacionado ainda com aqueles 5 agregados, com 2 deles especificamente, o agregado das sensações e o agregado da percepção. And this is also part of that originação dependente. That first there's the contacto, a sound, bzzz. So that sound is the material aggregate. But then there's the contact. That sound is contacting the ear. And then it's producing the sensações desagradables, in that case. And immediately the mind perceives it. It recognizes what it is. Because the whole life we've been remembering every single thing that's happened to us. And there's a name and a label for it. So immediately you would think, oh, bee, mosquito, or something like that. Or heat, whatever the unpleasant sensation is.
Então, isso é parte também daquilo que lemos no nosso puja, a originação, a origem dependente. Então, primeiro que acontece é esse contato, o som que toca os ouvidos. Isso é um agregado material, algo que tem uma forma que toca o ouvido. E logo em seguida se produz uma sensação desagradável. Nesse caso, uma sensação desagradável, o barulho do mosquito. E aí a mente percebe isso e ela dá um nome para isso, porque ela lembra dessa experiência. Ao longo da vida a gente teve todas essas experiências e a gente dá um nome para ela. Because before, there was no sensações desagradáveis. In that case, you were just meditating. But then because of the contact only, the unpleasant feeling arises. Antes disso, não havia sensação desagradável na sua experiência, mas devido a esse contato, surge a sensação desagradável. So you observe the mind and then you see the aversion arise. And maybe the urge, you see that initial kind of surge of an urge, desejo. Urgência, urge, or desire. An urge. It's a desire, but it's an urge, it's like a contraction of the nervous system that wants to, lift the arm or something. E aí você observa a aversão surgindo na mente. Você observa como ela surge, esse sentido de desejo de parar aquilo, ou uma urgência, uma contração no corpo em relação àquilo. So what would be the right word for noting if you say that urge? Vontade, necessidade, compulsão. Yeah, it doesn't need a name, you can feel it, Não precisa ter um nome, você sabe o que é. But basically it's a form of desire. It's a desire to get rid of something. Mas basicamente é uma forma de desejo, é um desejo de se livrar de alguma coisa. So to keep it simple, you can just, and so you just, make a note of it. And then maybe you'll feel something else and you'll forget about that. Maybe you feel something over on this side, with little gnats, and then you're starting to get up, aversion with that, and all of a sudden something flies into your ear, and the attention gets drawn away from that one over to here, and you have to apply it again. And something might go up your nose. So there's always so many things happening. And this is good, actually, for meditation. For Vipassana meditation, for mindfulness meditation, you need these kind of things, because this is how you transform your reactions and into more equanimity. But it requires that mindfulness and that non-reactive reaction. Então, na verdade, é interessante que quando você começa a sentir essa tensão relacionada a algo desagradável, às vezes acontece de uma outra coisa surgir, você esquece essa primeira sensação, aquela tensão toda. Por exemplo, o mosquito que estava na orelha vem para o nariz, do nariz vai para o olho. Então, você acaba esquecendo essa última sensação. Isso é bom, na verdade, é bom que você perceba essas reações. Na meditação Vipassana, em atenção plena, mindfulness, a ideia é que a gente note isso e que transforme essas reações automáticas em uma qualidade maior de equanimidade, aumente a nossa equanimidade em relação às sensações. Isso requer muita atenção plena e menos reatividade. Because this is how you directly observe the mind. É assim que você observa a mente diretamente. By not reacting immediately. Ao não reagir imediatamente. And just observing, you can see how that urge gets stronger and stronger, and then the mind starts thinking, should I scratch, should I not scratch? Goes through a lot of thoughts about it. And you can observe that, pensando, aversão, and just kind of keep that detached, watching it, without giving in to move. Então,
É isso que a gente precisa fazer, observar diretamente, não reagir, perceber quando essa urgência, essa necessidade de se mexer, ela fica mais forte, perceber a sua mente pensando, coço ou não coço, a vontade de coçar crescendo, e os pensamentos que vêm junto com isso. Então, observe essa aversão e tente aos poucos se desapegar dela, soltar ela e apenas notar, observar e não cair no hábito de automaticamente se mover. And this comes to the point also of impermanência. E isso está relacionado a esse ponto, a impermanência. So when that sensation arises, by not reacting to it, by having that pleine attenção and that, using the mind's attention, you can have the paciência, patience, and you observe how that little sensation moves, how it builds up to a climax, and then 9 times out of 10, it will go away within 5 or 10 seconds. Então, isso é uma forma de ver também impermanência. Você nota quando a sensação surge, você usa essa plena atenção que a sua mente está cultivando, você traz paciência e você observa como essa sensação ela se move, ela muda, talvez ela chegue num clímax, num ponto mais alto, mas provavelmente a maioria delas em 5 a 10 segundos vai mudar. See, normally we think things are permanent. Normalmente nós achamos que as coisas são permanentes. And so we're in a rush to get rid of them, thinking they're going to last forever. Então nós corremos para tentar acabar com elas porque achamos que elas vão ser eternas. But when you have patience and you have restraining, then you give it a few seconds to be impermanent, and then it will either decrease to the point of forgetting about it or it will disappear. And then you save your energy by not, doing this. You waste energy every time you move, like, this, I've already mentioned that, or scratch. You dissipate your energy, you dissipate your concentration. So by having that patience and that strong mindfulness and sabedoria about this is impermanent, you'll see most of those things only last 5 or 10 seconds, maybe a little bit longer, and then they vanish, and you're kept, in your concentration. And you'll be very happy that you didn't give in to that wanting to move or get rid of it. And that's how you actually get joy, through observing, even things like pain and sensações desagradáveis. Então, é preciso paciência, essa paciência para não estar sempre nessa pressa de evitar uma sensação desagradável. E exige paciência e também uma certa disciplina, restraint, seria acho que disciplina ou recolhimento, porque você pode ver com clareza que essa sensação ela vai diminuindo e às vezes você até esquece dela ou ela desaparece, mas é preciso um tempo para isso. E você pode economizar muita energia em vez de ficar a todo momento se ajustando, se coçando. Isso acaba gerando uma perda de energia se dissipa da prática. Então, com atenção plena, com paciência e com sabedoria, essa sabedoria que entende que isso é impermanente, você vai notar que as coisas passam. E vai ser até uma oportunidade de alegria quando você vê isso, porque quando você não fica o tempo todo se movendo, você pode até ter uma certa alegria, algo prazeroso em notar a dor, notar a sensação desagradável, mas conseguir ver que ela também muda. See, in the last 2 minutes, I've seen at least 10 people do something like this. Nos últimos 10 minutos, eu vi pelo menos 10 pessoas, pelo menos, se coçando, fazendo algum movimento, fazendo algo assim.
Now, you might think, so what, no big deal. But it is a big deal in terms of developing your concentration and equanimity. Você pode até pensar, isso não importa muito, isso não é o que é o mais importante. Mas é, sim, algo que é importante. Porque é isso que ajuda você a construir uma base estável de concentração. Now, there's sometimes like that are involuntary. You can't prevent something like maybe a cough or a sneeze, maybe. But so every time you consciously, want to get rid of a scratch, you increase the aversion because it's a habit. And you've been doing this your whole life, 20, 30 or more years. And so it's just a deeply ingrained nervous system habit of always, doing all of these kind of neurotic movements. And every time you repeat it, it strengthens it. And it also strengthens a sense of me. I won, I got rid of it. Or the opposite, I got it. So every time you react, it strengthens the sense of yo, I, the ego. So there's two things involved with that, which are a very important meaning in terms of the meditation. Então, há outros aspectos envolvidos nisso, de não cair nesse automatismo. Um aspecto importante é que quando você quer se livrar, por exemplo, da coceira, você acaba repetindo um hábito que você já repete a sua vida inteira. Algo que você já faz há 20, 30 anos. Algo que está profundamente enraizado nos seus padrões e hábitos mentais. Então, quanto mais você repete isso, mais você fortalece esse hábito. Mais você fortalece essa tendência que também está ligada a um senso de eu. Eu me livrei da coceira. Eu consegui meditar. Eu consegui. Esse ego, essa ideia, esse senso de um eu é fortalecido. Now, in the last meditations, we've been talking about sensações agradáveis and sensações desagradáveis. Now, from your experience, which ones did you have more of? Did you have more sensações agradáveis or more sensações desagradáveis? Na última meditação falamos de sensações desagradáveis e agradáveis, mas na sua experiência, o que você teve mais? Sensações agradáveis ou sensações desagradáveis? Just raise your hand if you had more sensações desagradáveis. Raise your Levante hand. a mão se foram sensações desagradáveis a maior parte. How many people had more sensações agradáveis? Quem teve mais sensações agradáveis? You must have been in the first jhana. Vocês devem estar no primeiro dhyana, primeiro estado de absorção mental. And how many people had a mix? E quantos tiveram um mix? Actually, that's the best, to have a mix. Na verdade, esse é o melhor, é ter um mix. Because when you have agradáveis, then it helps you to withstand or endure the unpleasant ones. Quando você tem as agradáveis, isso ajuda você a atravessar, a acolher, a suportar as desagradáveis. But this is not a torture chamber. Mas aqui não é uma câmara de tortura, ok? So, of course, those kind of things like, little bugs or sounds is one thing, but, pains in the body, like deep pains in the body, that's a different issue that are, you can't necessarily always just keep enduring. Or you could, but generally it's not good, and especially if it's going to damage yourself, damage your body in some way, by enduring pain in your knees, for example, or something else. Então, não é uma câmara de tortura, então, por isso,
existem tipos diferentes de sensações, né, desagradáveis. Esses bichinhos, esses insetos, isso é uma coisa. Agora, se você sente uma dor muito profunda, muito intensa, aí já é outro assunto. Não é sobre ficar aguentando uma dor muito profunda, por exemplo, no seu quadril, nos seus joelhos. Isso não é bom. Se é algo que vai machucar você, se vai ferir você, causar algum dano, não é recomendado. And especially if you have some known disease or some other problem, chronic kind of pains, it's very difficult to endure them indefinitely. Principalmente se você tem alguma doença conhecida, uma doença crônica, algo assim, vai se tornar muito difícil suportar alguma dor. But the main point is that when they arise, you don't immediately react, you just observe it and try to endure it a little bit longer. And then if you need to move, change your leg or move, but do it mindfully. Instead of rushing to change, you do it very mindfully. And so you don't break your concentration. You do it very mindfully, moment by moment, not rushing. Change your leg, put it somewhere else, another posture, and come back. And you won't break your meditation, at least not your mindfulness, your flow of awareness. And you can quickly come back to where you were before. Então, um ponto importante é que você não reaja imediatamente. Mesmo que seja só um pouquinho, você segura um pouquinho essa reação imediata. E aí você tenta ficar um pouquinho mais com aquilo. E se você realmente precisar mover e tomar essa decisão, você faz isso com muita atenção plena. Você não quebra a sua concentração. Você move devagar, suave, com atenção, momento a momento. E volta para o ponto onde você estava. E aí você nota que existe um fluxo de atenção contínuo, um fluxo de consciência que não foi quebrado. So, learn to endure the sensações desagradáveis a little bit longer, like 1 minute longer each time. Of course, you're not keeping time, but just endure it a little bit longer and then mindfully change. So like that, each time you endure it, you can increase your pain tolerance threshold. And, people can endure huge amounts of pain. I mean, you've heard stories about prisoners of war, torture. They didn't die, right? They lived through it. So you're not going to die from most of those pains, but, you can tolerate a lot of pain. Então, a ideia é que a gente aprenda a atravessar, a criar uma tolerância maior. Então, se você conseguir mais um minutinho, fique mais um minuto nessa sensação antes de reagir. E quando fizer a mudança, faça com atenção plena, faça devagar. E assim você vai aumentando a sua tolerância à dor, ao desagradável. Prisioneiros de guerra, né, são um exemplo disso, aguentam torturas e coisas muito pesadas. Então, essa pequena sensação que você está tendo, você não vai morrer disso. Então, você pode, sim, suportar um pouco mais ou criar uma certa tolerância às sensações desagradáveis desse nível. And now a word about the pensamentos, thoughts. E os pensamentos? So we have all kind of thoughts going on in the mind. Nós temos todo tipo de pensamento passando pela mente. Actually, there's a continuous river, like a subterranean river. You know what a subterranean river is? Mm-hmm. That you don't see on the surface, but it's constantly flowing. So our unconscious mind is a subterranean flow of all of our past experiences and thoughts, memories, and so on, that we normally don't know of until they come up to the surface.
E nossa mente, ela tem diversos tipos de pensamento, então todo esse fluxo da mente é como se fosse um rio subterrâneo, aqueles rios que a gente não vê aqui de fora, mas que eles estão fluindo por baixo da terra. E essa é a nossa mente inconsciente, toda essas memórias de passado, as experiências que vivemos. A gente não percebe, a gente não vê esses conteúdos, mas às vezes eles sobem à superfície. When something triggers it off. Quando algo é um gatilho para fazer aquilo subir à Again, it's superfície. the dependent origination. E a origem dependente fala sobre isso. Something happens and triggers off something else to happen. Algo que acontece, dá o gatilho ou o estímulo para que uma outra coisa aconteça. So normally when a thought first comes up, we try to just, observe it and be aware of thinking, or you can also label what kind of a thought of it is. Like, is it desejo, or is it aversion, or is it sadness, is it happiness, is it confusão, is it jealousy, or is it, there's so many mental states. It can be a good idea to kind of just briefly understand what kind of a thought it is. And if your mindfulness is good, it may, just fall away and not stick in your mind. Então, quando esses pensamentos pipocarem na mente, surgirem, emergirem na mente, observe, pensando. E coloque um rótulo nesse pensamento. Que tipo de pensamento surgiu? É um pensamento de desejo por algo? É uma aversão? É uma certa tristeza? É algum ciúme, inveja, confusão? Existem tantos tipos diferentes de estados mentais e o que importa aqui é reconhecer e colocar um rótulo. E tentar não seguir esse estado mental, apenas perceber ele e não grudar nele, não colar nele. But those thoughts may keep coming back again. Mas esses pensamentos podem ficar voltando continuamente. And, you can let it go for, a few minutes or so, and it may come back again, especially if it's something important in your life. Like you're losing your job, or you're losing your mate, or you're sick, or your parents are sick. So many problems people have, right? And they worry about them. So they keep coming back and over. Então, pode ser que você perceba que ele volte alguns minutos depois que você percebeu ele surgindo. E talvez ele volte porque ele é importante, é algo que é importante na sua vida nesse momento. Talvez você esteja num momento de insegurança no trabalho, talvez os seus pais estejam muito doentes, alguém esteja muito doente. Então, é comum que essas preocupações voltem e é importante você observá-las. So, with these kind of thoughts, you can actually invite that thought in and say, come here, sit down in front. Put that thought in front of you. Então você pode fazer o seguinte com esse pensamento. Convida ele para sentar na sua frente. Chama o pensamento e senta o pensamento na sua frente. And ask it a question. E faça uma pergunta para ele. What is so important about you? O que é tão importante em relação a você, pensamento? Like if it's fear or it's anger. Pode ser medo, raiva. And wait for an answer. Your mind will answer you. E espere por uma resposta. Sua mente vai te responder. It might be, I don't like it. Pode ser, eu não gosto disso. Or I'm afraid. Eu estou com medo. Or my poor mother. Minha The pobre mind will mãe. come up with all kinds of different answers of why it should indulge in this thought. Então a mente vai trazer vários motivos do porquê você deveria ficar completamente emaranhado nesse pensamento.
Or if it's a mosquito flying around and you're thinking, oh, dengue, dengue, dengue. Ou pode ser que a mente pense dengue, dengue, dengue quando vê um mosquito. And okay, are you afraid of pain? Why are you afraid of pain? Are you afraid of death? Why are you afraid of death? So you can keep asking it questions, and it will answer you, and you give a counter question, until finally at some point it may just vanish from your mind because you see it's useless, or there's no ultimate answer. Or it comes back to yourself, actually, the apego to I, me, and mine. So you trace it back to its origin. And while you're doing that, it may disappear, and you might get some clarity on it, some insights. But while you're doing that, at least you're not feeding it with your, habitual thoughts. Então você continua fazendo essas perguntas. Mas por que você sente medo? Porque eu tenho medo da morte. Ok, mas por que você sente medo da morte? Então é importante continuar a fazer essas perguntas para a mente até que essa preocupação ela desapareça ou ela se dissolva. Pode ser que também não haja uma resposta final para essas perguntas. Mas é interessante você ir aprofundando, camada por camada, e talvez você chegue no apego, o apego a meu, mim, eu. Então você faz esse caminho de volta para a origem desse pensamento, e pode ser que isso te traga uma grande clareza, um insight, e isso permite que você não alimente esse hábito de ficar constantemente nos pensamentos. Okay, just one last little thing about the fluxo de impermanencia. Então, uma última coisa sobre o fluxo da impermanência. Or what we call in English, the flow of impermanence. O fluxo da impermanência. That means this body and mind, this head has sense organs, eyes, ears, nose, tongue, 4 senses, and the skin. And they're all abierto, open for business. And there's always millions of things coming through our senses, almost all the time. And not all of them we notice, but the ones that are strongly painful or pleasant, those are the ones we tend to grab a hold of and react to. Então, esse sistema mente-corpo tem essa cabeça onde todos esses sentidos estão, né? A visão, a audição, olfato, paladar, tato e a mente. E esse sistema ele está constantemente aberto, né? Aberto para negócio, né? Como ele disse. Então, milhões de estímulos chegam nesses sentidos, a maior parte do tempo. E nós não notamos tudo que chega nos sentidos. Nós notamos apenas aquilo que é mais agradável ou mais desagradável e geralmente reagimos a isso. So, once you get centered in the body, and once, let's say you're able to count to 10 breaths without getting lost, and you have a comfortable feeling of kind of just being centered there and can feel a lot of things, then the next stage of the mindfulness is deliberately tuning in to that flow of impermanence. Like you turn a radio dial to your favorite radio station, and sometimes you hear a lot of static, and then you get a clear signal. So like that, in the meditation, we're tuning the attention in specifically to that flow of impermanence. We're not trying to keep our mind on one point anymore, because it's already become at one point in the present moment, or at least to a certain degree.
Então, uma vez que você começa a centrar a sua atenção no corpo, você começa a contar suas respirações lentas e profundas 10 vezes. Pode ser que ali você comece a sentir várias sensações surgindo no corpo. E aí você vai conectando a mente com esse fluxo de impermanência, com esse fluxo das coisas surgindo e desaparecendo. Mais ou menos como um rádio, que você tem que ajustar um pouquinho a frequência, porque você ouve... E aí, quando você encaixa ali na frequência correta, é como se o sinal ficasse mais claro e você consegue ouvir com mais qualidade. E aqui é como se você percebesse esse fluxo com mais clareza. Você fica mais conectado no momento presente, vendo tudo que surge e passa. Is that the arising and vanishing? Surgiendo, desaparecendo. I like that. Surgiendo, desaparecendo. Okay. So it's a specific training. We're training on the breath. So you're training on feeling the moment the in-breath starts, and that's why if you focus here, you can feel it much more clearly as if you try to feel the subtle sensation at the nose. So that's why observing the movements of the abdomen is a better training for, especially when you're practicing mindfulness. So the moment the in-breath starts expanding, you should be able to feel at least 3 or 4 separate little, expansions in one in-breath. And then the same with the out-breath. Especially if you're doing the longer breathe, the deep, slow breathing, it becomes very clear when you're doing that. And so you deliberately just see how each one of those just lasts a second, just rise and vanish, followed by another one, followed by another one, followed by another one. And that really sharpens the awareness, like sharpening it in a knife. And then while you're doing that, you may hear a sound just arise and vanish. Even while you're observing the breathing, you might hear a sound over here arise and vanish. You might hear one over on the other side arise and vanish. You might feel something here. Even at the same time, you can almost notice like many things coming and going kind of interchangeably within the space of just a few seconds. And that is what is called, that's the beginning of what I call the fluxo de impermanencia, the ability to observe that, but without the mind getting caught in it. Então, isso é um treinamento. Esse observar a respiração é um treinamento. E é um treinamento de notar sensações da respiração. Então, diferente de você ficar olhando para um lugar tão pequeno, uma área tão pequena como o nariz, as narinas, você observa todo essa área do tronco que respira. Isso te dá mais, é melhor para se observar nesse tipo de treinamento. E você vai observar no momento da inspiração, por exemplo, que você nota pelo menos 3 ou 4 áreas diferentes do seu corpo se movendo para uma inspiração, principalmente se você estiver fazendo respirações lentas e profundas. E depois, quando você sente a expiração, você sente também, pelo menos a cada segundo, um novo lugar que se move, se recolhe. Então, vai ficando mais claro o que está acontecendo segundo a segundo da sua observação. Isso é como se fosse afiar a sua atenção plena, a sua consciência, como se fosse uma faca que você amola e ela fica bem afiada. Então, enquanto você está observando esse processo, pode ser que surja um som, e você nota um som aqui, um som ali, uma vontade de coçar, uma sensação física no corpo. Muitas coisas vão estar acontecendo em 10 segundos, mas esse é o início do processo de conseguir observar o fluxo da impermanência no corpo e observar a mente e se ela é pega ou não pelos pensamentos. And even while you're observing that, thoughts or these urges will arise, that will just also just pop up and just, because you're used to seeing many different things,
when a thought comes up, you'll notice it, and it will just vanish because you notice something else. The only way something sticks in your mind is because you pay specific attention to it. But here we're not trying to pay specific attention to any one thing, but paying specific attention to impermanence, coming and going of many things, including our thoughts. But, it requires concentration first. That's why if you can't count your breath to 10 and you haven't felt that settling and relaxing and centering kind of thing, then you won't be able to do it. And you should go back to the normal, type of concentration more and so on. But each person is at a different level for that process. And I just wanted to point that out. That's sort of the next stage of the meditation practice. Então, com essa capacidade desenvolvida, é possível você perceber um pensamento de desejo vindo muito forte, pipocando forte na mente, e você nota. Mas aí, logo em seguida, vem outra coisa que você nota aqui, ali. Então, a mente, ela não fica agarrada a uma sensação específica, ela não fica prestando atenção demais a uma coisa só. Ela observa, na verdade, a impermanência, esse surgir e passar simultâneo das experiências. E isso requer um certo grau de concentração. Então, se você ainda sente que precisa fortalecer a sua concentração, isso depende de cada pessoa, isso é um processo. Então, você pode permanecer nesse estado de notar a respiração. Mas isso que eu estou trazendo agora já é um novo estágio. Você perceber simultâneas sensações e pensamentos acontecendo. If something is disturbing you on the right side, like an itch or something else, feel something on the other side. You don't have to let your attention just watch that. No. Feel something over here. Feel something over here. There's something all over the body. And that's the wonderful thing about developing the ability to, scan through the body and feel sensations. At any time you can feel something. Feel your ear, feel your eye, and you don't have to get stuck on any particular one. And it's, you kind of keep it moving. Although it's not really moving, those things are just appearing in the awareness like things going through a mirror. Então, por exemplo, se você está meditando e vem uma sensação forte no seu braço direito, você não precisa ficar necessariamente só observando aquilo. Você pode trazer a sua atenção para o seu braço esquerdo ou para qualquer lugar no seu corpo. É por isso que é importante desenvolver essa habilidade de escanear cada parte do corpo e deliberadamente colocar a atenção aonde você quiser no seu corpo. Porque você pode mudar de área, o seu corpo tem diversas sensações acontecendo a todo momento. Então, a ideia não é que você vai ficar movendo a sua atenção o tempo todo, mas que você esteja aberto, como se olhando para um espelho, e uma coisa surge aqui, uma coisa surge ali, a sua atenção ela vai notar o que está surgindo em diversos lugares. So there's a lot more to be said on the subject, but we'll be expanding on this in the next days too. But anyway, just for those who are ready to, have reached a certain degree of, concentration and have a good awareness, then this is sort of gets the mind deeper into going deeper. Então, há muito mais que eu poderia falar, mas eu vou falar sobre isso nos próximos dias. Mas eu convido a vocês, se você acha que já tem cultivado uma qualidade de concentração, a experimentar, ir um pouco mais fundo hoje e explorar esse método. Okay.